Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Érica Ribeiro. Então, a partir desse momento, aumentem o volume da TV, coloquem o cabelo atrás da orelha e não percam um minuto da nossa aula de hoje, combinado? Quero ver quem é a criança que vai ajudar a tia, quem é que vai responder bem alto aí de casa que a tia vai ouvir daqui, quem é que vai prestar atenção no nosso momento da história de hoje, nas atividades, nos desafios e não vai perder um segundo dessa aula, combinado? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, pessoal, na nossa aula de hoje faremos uma revisão sobre carta pessoal e carta de reclamação, que já estudamos anteriormente, certo? Então vamos lá? Antes da gente começar, da gente relembrar as características desse gênero textual, tanto da carta pessoal quanto da carta de reclamação, a tia vai explicar a fluência da semana, que será uma leitura em voz alta. Então, hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto O Tubo de Cola, que é o texto de fluência que vocês deverão ler durante toda essa semana. Então, a leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes vocês conseguirem. Então, hoje temos aqui a participação dessa princesa, a aluna Sofia Loane Cardoso da Silva, da Escola Municipal Machado de Assis, turma 14BM, professora Valdirene. Então, olha que maravilhosa a Sofia realizando sua leitura em voz alta em casa. Então, a Sofia está de parabéns, ó. Palmas para a Sofia. Adorei receber o seu registro, Sofia. Você é uma princesa, realmente. Então, um beijo para a Sofia Loane Cardoso da Silva, da Escola Municipal Machado de Assis. Obrigada pela participação. A tia adora receber esses registros de vocês. Um beijo para a família da Sofia, que autorizou que fosse divulgada essa foto na nossa aula. E um beijo mais uma vez para a professora Valdirene. Muito obrigada pela participação. Essa parceria, com certeza, faz toda a diferença, tá bom? Então, adorei. Olha que linda a Sofia. Então, a Sofia, ela adora fazer esses momentos de leitura. Eu quero ver as fotos de vocês daí de casa também, realizando um momento de leitura para te mostrar aqui na nossa aula da TV. Combinado? Então, um beijo para a Sofia mais uma vez. Um beijo para todo mundo da Escola Municipal Machado de Assis e mais uma vez um muito obrigada, gratidão à professora Valdirene pela sua colaboração, certinho? Então vamos agora para a leitura do texto de fluência dessa semana, O Tubo de Cola. Vocês deverão fazer uma leitura em voz alta, bem bonita, convidar alguém da casa de vocês para assistir esse momento tão especial, que eu tenho certeza que será muito divertido, tanto para vocês quanto para os familiares de vocês. Então vamos lá? 1, 2, 3 e já! O tubo de cola. O tubo de cola saiu da gaveta, caiu no tapete da sala, a bola no tapete melado e ficou colado na cola. Aí a bola falou: sapato, me ajuda. O sapato ajudou, deu um peteleco na bola, a bola melada colou no sapato e tudo ficou colado. A cola, a bola e o sapato. Aí o sapato pediu: bota, me ajuda. Colei na bola e ela colou na cola. A bota, muito sabida, ajudou, deu um teco no sapato. O sapato melecado colou na bota sabida e tudo ficou colado. A cola, a bola, o sapato e a bota. A bota danada da vida falou: luva, me ajuda. A luva ajudou, pegou a bota, sacudiu e puxou. O dedo da luva colou na bota melada e a luva ficou colada. Veio o menino e falou: cadê o tubo de cola? Cadê? E viu tudo colado. A luva colada na bota, a bota colada no sapato. O sapato colado na bola, e a bola colada na cola, o sapato colado na bola, e a bola colada na cola. Aí teve uma ideia, lavou tudo na pia e o melecado sumiu. Daí o menino colou a peteca, o apito e a caneta, e o tubo de cola ficou na gaveta. Esse é um texto de Flávia Muniz, certo? Só relembrando, vocês deverão fazer uma leitura em voz alta, uma leitura bem bonita, tá bom? Para mostrar como vocês estão nota 10 na leitura. Então, leiam uma, leiam duas, leiam três, leiam quantas vezes vocês conseguirem.
Então, hoje iremos revisar primeiro o gênero textual carta pessoal. Como estudamos na nossa aula anterior, a carta pessoal é um texto de correspondência utilizado entre as pessoas com o objetivo de se comunicarem, certo? Então, especificamente a carta pessoal, ela possui esse objetivo de estabelecer uma comunicação entre pessoas íntimas, entre pessoas próximas, entre pessoas que possuem um certo grau de intimidade, de afinidade, como amigos, parentes, familiares, namorados, ok? Então, apesar de com o avanço da tecnologia, hoje facilmente você pode enviar uma mensagem para qualquer pessoa e ela receber no mesmo momento, muitas pessoas preferem utilizar mesmo a carta manual, escrita à mão, colocada no correio e enviada para a pessoa desejada, certo? Então, vamos relembrar um pouco mais das características desse gênero. Presença de destinatário e remetente, então, como o próprio nome já diz, destinatário é a quem se destina essa carta e o remetente é quem a escreve. Uso de linguagem formal e informal, então dependendo de quem irá receber essa carta, essa linguagem ela pode ser uma linguagem mais despretensiosa, coloquial, despreocupada com as normas gramaticais da nossa língua, ou ainda pode ser uma linguagem mais formal que segue a norma culta da língua, certo? Então, por exemplo, se você for mandar uma carta para o seu primo, para a sua prima, por exemplo, nessa carta poderá conter figuras de linguagem, certo? Gírias, expressões populares, uma linguagem mais coloquial, realmente despretensiosa. No entanto, se você for enviar uma carta, por exemplo, à sua professora, então, essa carta deverá ter mais um grau de cordialidade, certo? Como expressões de formalidade, atenciosamente, caríssima, certo? Obedecendo a norma padrão da nossa língua, ok? Então, o uso dessa linguagem vai depender do grau de proximidade entre os interlocutores. Quem são os interlocutores de uma carta? O remetente e o destinatário, ok? O tema é livre, vai depender do assunto que se pretende transmitir, da informação que se pretende transmitir ao destinatário, ok? Então, pode ser um acontecimento, uma novidade, um segredo que você quer compartilhar com um amigo seu, certo? E etc., dentre tantos outros assuntos que podem ser tratados. Então, o tema é livre, ok? Texto geralmente breve, então não é um texto muito longo, é um texto breve, um texto curtinho. Escritos na primeira pessoa do singular, que demonstra afetuosidade, certo? Então é um texto que pode vir em expressões como querida, abraços, beijos. Então, por ser um texto entre pessoas íntimas, entre pessoas que possuem um certo grau de afinidade, de proximidade, ok? Então, só relembrando a estrutura. Uma carta pessoal, ela não precisa seguir necessariamente aquela estrutura rígida de uma carta, até por se tratar de uma carta entre pessoas que possuem intimidade, um amigo, um parente seu, ok? Mas a carta, ela segue uma estrutura padrão, que vamos relembrar que o primeiro elemento de uma carta, o local e data, que é onde e quando aquela carta foi escrita. Então, é uma informação que se sobrepõe a todas as outras, que fica logo lá no comecinho da carta. O vocativo, certo? Que é o nome do remetente, não, que na verdade é o nome do destinatário, tá, gente? Desculpa, é o nome do destinatário, que pode vir acompanhado de expressões de saudação, como caro, querido, certo? Primo, vai depender do grau de intimidade entre os interlocutores, ok? O corpo do texto, que é formado pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão daquilo que se pretende relatar, da informação que se pretende transmitir. E a despedida, certo? Pode ser beijos, abraços, saudações do remetente ao destinatário, que mais uma vez irá depender do grau de proximidade entre esse remetente e esse destinatário. Em uma carta pessoal, normalmente encontramos queridas, querido, beijos, até logo, certo?
E a assinatura, que é o nome do remetente, que fica logo lá embaixo, que não precisa ser o nome completo, justamente por se tratar de uma comunicação entre pessoas íntimas. Então, normalmente, o remetente ele vai colocar apenas o primeiro nome. Então, só relembrando, gente, a despedida, ela pode ser, vai depender do grau de proximidade também entre os interlocutores, ok? Então, normalmente encontramos beijos com carinho e a assinatura vai ser, que vai aparecer logo abaixo da despedida, vai ser o nome do remetente. Então, só relembrando a estrutura, vamos lá? Local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Acredito que vocês já devem estar com esse assunto quentinho, né, na cabeça, porque a tia explicou ontem na nossa aula anterior, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. Quem é que vai me ajudar nessa leitura? Vamos lá? Goiânia, 20 de outubro de 2015. Oi, Bernardo. Como vai? Estou de novo em Goiânia, lembrando de nossas aventuras aí em Rio Verde. Mas o melhor mesmo é falar de novos acontecimentos. Sábado assisti ao filme Harry Potter, um barato. Só não gostei das filas, parece que a cidade inteira resolveu ver o mesmo filme na mesma sessão. Meu pai comprou pipoca e jujuba para a gente aguentar a espera, mas para variar, Breno esparramou pipoca no chão do cinema e jogou papel de bala fora da lixeira. Tivemos que catar tudo, esse meu irmão. Mudando de assunto, uma novidade. Minha mãe comprou um cachorrinho pro Breno, mas o pior é que ele passou a ser mais um criador de confusão que um companheiro de brincadeiras. Para começar, o bichinho mastiga tudo que encontra fora do lugar. Quem leva a pior é o Breno. Desorganizado como ele só sabe ser, deixa seus pertences fora do lugar. E nada escapa ao voraz devorador. Sapato, meia, brinquedos, caderno, lápis. Breno até já tomou raiva do presente. Bem, vou parar por aqui. Minha mãe está me chamando para arrumar não sei o que. Aposto que é mais uma do Pisco. Ah, esqueci de dizer que o nome do novo morador é Pisco. Pode? Já ia me esquecendo. O pessoal daqui manda lembranças para a tia Rosiane. Vou esperar a sua carta para saber das últimas. Um abraço, Davi. Então, esse foi um texto retirado de bp.blogspot.com/goa9sv06 IQS/VIB-SSIC 1RZI traço quer dizer, barra N0O /48 DYTV SZWL S 1600/1 JPG. Eita, quase não termina, não é? Então, vocês gostaram desse texto? A tia quer conferir junto com vocês agora se vocês observaram todos os elementos presentes nessa carta, ok? Então, vamos lá para a análise do texto. A qual gênero textual pertence o texto lido, pessoal? Ele é uma carta pessoal, uma carta entre pessoas íntimas, ok? Quem são os interlocutores da carta? O remetente e o destinatário. Então, destinatário Bernardo e o remetente Davi. Qual a finalidade de um texto como esse? Para que ele serve? Qual o seu objetivo, pessoal? Tratar sobre assuntos pessoais, com pessoas próximas, pessoas íntimas, pessoas que possuem uma proximidade, uma afinidade, ok? Quando e onde foi escrito esse texto? O local e a data? Então, Goiânia, 20 de outubro de 2015. Então, agora, pessoal, que vocês já entenderam tudo sobre carta pessoal, vamos revisar rapidinho o conteúdo carta de reclamação. Então, a carta de reclamação também é um texto de correspondência utilizado para manifestar uma insatisfação pessoal a um destinatário que é quem tem poder para solucionar, para resolver um determinado problema, certo? Então, vamos relembrar um pouco mais das características desse gênero? Vamos lá? Então, afinal, o que é uma carta de reclamação? Então, a carta de reclamação também é um subgênero do gênero textual carta, certo? Como a tia já falou, é utilizado para manifestar uma insatisfação acerca de um problema ou uma injustiça vivenciada pelo remetente. O destinatário será a pessoa que terá o poder ou a responsabilidade de resolver ou intervir sobre aquele problema, certo?
Então, normalmente por estar em uma posição hierárquica superior. Então, vamos relembrar um pouco mais as características desse gênero. Uma linguagem concisa e argumentativa. Então, o autor ele vai utilizar argumentos para convencer o destinatário a resolver aquele problema, certo? Texto persuasivo, como a tia já falou, ele busca esse convencimento, ok? Por meio de argumentos que o autor vai utilizar para convencer o destinatário a resolver aquele problema, ok? Que realmente aquele problema é real e que ele deve resolvê-lo, ele deve intervir para resolvê-lo. É possível encontrar a carta de reclamação em situações pessoais, como situações de moradia, ou algum produto que você comprou que veio com defeito, ok? Situações profissionais, como alguma solicitação que não foi atendida, atraso em uma solicitação ou alguma injustiça vivenciada. E situações políticas, certo? Como problemas na sociedade, em que a pessoa irá mandar uma carta para principalmente as autoridades resolverem, ok? Então, só relembrando as características, linguagem concisa e argumentativa, é um texto persuasivo e é possível encontrar a carta de reclamação em situações pessoais, situações profissionais e situações políticas. Então, é um gênero de revisão, acredito que vocês devem estar relembrando essas características juntinhos com a tia, não é? Então, continuando, a estrutura. A estrutura de uma carta de reclamação, ela segue uma estrutura padrão do gênero textual carta, ok? Então, local e data, que é onde e quando aquela carta foi escrita. O vocativo, que é o nome do destinatário, certo? Que pode vir acompanhado de expressões de saudação, que normalmente são expressões mais formais, como caro, caríssimo, certo? Pois não é um texto escrito entre pessoas próximas, entre pessoas que possuem uma afinidade. O corpo do texto, que contém a introdução, o desenvolvimento e a conclusão daquilo que se pretende informar, no caso do problema que está sendo colocado lá para o destinatário solucionar, ok? A despedida, que também é uma despedida mais formal. E a assinatura, que normalmente é colocado o nome completo da pessoa, às vezes até o CPF, no caso da compra de um produto que veio com defeito, o número do pedido, dentre outras informações que podem ser acrescentadas nessa carta, como uma nota fiscal, por exemplo, para contribuir na argumentação, certo? Para persuadir o destinatário a resolver aquele problema logo da melhor maneira, certo? Então, só relembrando a estrutura, local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Lembrando que em uma carta de reclamação podem ser inseridos alguns anexos que vão contribuir na argumentação dessa carta, ok? Então, vamos ver aqui o exemplo. Minas Gerais, 12 de março de 2012. Senhor gerente da loja Casas Mariana, no último dia 9 de março, fui ao seu estabelecimento situado na rua do São Ápolo, número 6, como endereçado a fim de comprar um ventilador. Após ver todos os aparelhos, escolhi um modelo que me interessou, solicitei que o mesmo fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o ventilador que encomendei. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 6 apitos e não funcionava. Diante deste fato, recusei o ventilador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. No entanto, até a presente data, não recebi o produto. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por este motivo, demando que outro computador da mesma marca e modelo seja entregue sem falta dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Maria da Silva, RG 333-333-33335, Rua Matias Olímpio, número 21, Cidade Minas Gerais, MG. Ok? Então, analisando o texto. A qual gênero textual pertence o texto lido, pessoal? Muito bem, é uma carta de reclamação.
Quem são os interlocutores da carta? Então, destinatário, Lojas Casas Mariana e o remetente Maria da Silva, certo? Destinatário foi quem recebeu e remetente quem escreveu essa carta. Sobre o que trata o texto? Qual é o assunto desse texto, pessoal? Então, reclamação sobre produto entregue com defeito de fabricação e atraso na troca do produto, que no caso era um ventilador. Que tipo de linguagem foi usada para escrever o texto? Foi uma linguagem mais coloquial ou foi uma linguagem formal? Uma linguagem formal, pois não era um texto escrito entre pessoas íntimas, certo? Então, é um texto que requer uma linguagem mais formal, uma linguagem preocupada com as normas gramaticais, com a norma culta da nossa língua. Assinale V para verdadeiro e F para falso. A carta de reclamação deve apresentar local e data, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A carta de reclamação serve para o sujeito pedir providência sobre algum problema que esteja acontecendo. Verdadeiro também. Devemos usar a linguagem coloquial para escrever uma carta de reclamação. Falso. Normalmente utilizamos uma linguagem coloquial em uma carta pessoal, uma carta que busca uma comunicação entre pessoas íntimas, ok? Não precisa de despedida e nem assinatura na carta de reclamação. Falso. Claro que precisa de uma despedida mais formal, como atenciosamente, meus cumprimentos. E a assinatura também normalmente vem com o nome completo, o CPF da pessoa que escreveu a carta, para a empresa, no caso se for um produto, solucionar aquele problema mais rápido, identificar quem é o consumidor e solucionar aquele problema mais rápido, de uma maneira mais eficaz, ok? Deve-se ter o cuidado de escrever a carta de reclamação para a pessoa certa, ou seja, aquela responsável para resolver o problema. Verdadeiro, certo? Então tem que conferir as informações do destinatário para ver se realmente você está mandando aquela reclamação para uma pessoa que está habilitada a resolver aquele problema, certo? Uma pessoa ou uma empresa, depende do tema da reclamação. Hoje também vamos revisar rapidinho a variação linguística regional, histórica e social. Então, a variação linguística, língua, é a linguagem verbal, oral e escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Ela é uma construção humana e histórica. É organizadora da identidade dos seus usuários. Ela também dá unidade a uma cultura, a uma nação. Uma língua viva é dinâmica e, por isso, está sujeita a variações. Então, temos aqui a variação histórica. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos da variação histórica. Vossa mercê, vós mercê, você, flash, paquera, crush, farmácia com P, farmácia com F, farmácia com PH, farmácia com F. Busca elogios, quer confere, quer biscoito. Então, são variações que vão surgindo ao longo do tempo. Então, há algumas expressões que eram utilizadas no tempo dos meus avós, por exemplo, deixaram de ser usadas na minha geração. E algumas expressões que vocês usam, a tia também já não conhece, pois já pertence a outra geração. Então, com o tempo, essas expressões elas vão mudando decorrente da variação histórica, certo? Temos a variação regional, são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, estados e cidades. Este tipo de variação ocorre porque diferentes regiões têm diferentes culturas, com diferentes hábitos, modos e tradições, estabelecendo assim diferentes estruturas linguísticas, como mandioca, aipim, macaxeira, pão de sal, pão francês, cacetinho, marmitex, quentinha e marmita. Então, são palavras que variam de acordo com cada região, certo? Temos a variação social, que são variações que ocorrem de acordo com os hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistemas de comunicação.
Então, como temos aqui revelia, dolo, fungibilidade, estelionato, que são jargões jurídicos, analisar, batida, banco de areia e cavada, que são expressões utilizadas por surfistas, abalar, bolado, bombado, nave, passa, que são palavrinhas utilizadas normalmente por funkeiros, certo? Então, vão lá e voltem rapidinho que a tia espera vocês aqui, tá bom? Então, até já!